Muito boa tarde para você, sintonizado conosco no canal 19.1. Boa tarde para você que está ligadinho com a gente no sítio, chácara, fazenda, apartamento, na sua casa. Você que está nos assistindo também no comércio, na indústria, onde quer que você esteja. Nosso muito obrigado. Obrigado pelo carinho da sua audiência, porque sempre é muito bom a gente poder estar com você todos os dias, a você que está com a gente todo o tempo, todo dia, a gente agradece aí, né, a audiência e a preferência. E a você também que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, é um prazer enorme ter vocês aqui participando do nosso Agora Imperatriz. Lembrando que de segunda a sexta nós estamos nesse horário, sempre é das 1 às 2, mas nesse horário eleitoral gratuito, né, com o horário eleitoral gratuito, a gente está entrando logo depois aí da propaganda eleitoral. Então, mas muito obrigado aí pela preferência. Olha, também aqui as nossas plataformas digitais, você está vendo na sua telinha, aí as plataformas digitais que você pode nos acompanhar. Pode nos acompanhar pelo www.tvmeionorte.com, como você vê aí na sua tela, e também para você rever os programas, rever entrevistas, você pode acessar também o YouTube, logo abaixo, TV Meio Norte Imperatriz. E também o nosso Zap, 982264955, esse é o Zap que você tem contato direto com a nossa produção. Logo abaixo, você tem aí também o nosso Instagram. Segue a gente lá, se ainda não nos segue, segue no @TV Meio Norte ITZ. Certinho? Denis Lopes, tranquilo? Bora começar a falar aí sobre essa situação que a gente já vem falando ao longo dessa semana, né? Falta d'água em alguns bairros, algumas comunidades, e a gente tem... Não é fácil não. Bom, não é fácil falta d'água em nenhum tempo. Agora, com esse calorão que a gente está passando, né? Beirando aí os 40 graus, chega em casa, quer tomar um banho, quer a roupa, a louça suja, fica difícil. Água até mesmo muitas vezes aí para consumo diário, para beber, né? Olha, ontem a gente falava aí a respeito aí dessa situação, mais uma vez, olha, o Parque São José, por exemplo, cansado de esperar por providências por parte da CAEMA, os moradores de lá fizeram hoje, ali na parte da manhã, um protesto, reivindicando água, segundo a comunidade, problema que se arrasta aí há muitos dias, sabe, meses até, e quem foi lá para conferir de perto e ver essa situação, Fabi. Fabi, conta pra gente. Olá para você e para quem está ligado em nossa programação, exatamente isso, uma situação bem difícil e revoltante aqui para os moradores da Avenida Tiradentes, esquina com a Rua 18. Eles entraram em contato com a nossa equipe para reclamar que estão há mais de 2 meses sem uma gota de água nas torneiras. Eles estão aqui reunidos, eu vou conversar com alguns moradores agora para entender essa situação. Olha, eles estão aqui até com umas placas, né? Sem água, sem asfalto, sem voto. Eu converso agora com a Samira de Jesus Nunes, dona de casa, moradora aqui do bairro. Samira, realmente mais de 2 meses sem água? Mais de 2 meses sem água, é revoltante para nós que precisamos de tudo. Hoje tudo é a base da água. Eu tô com 2 trouxas de roupa lá em casa, que não tem água nas torneiras. Hoje eu tive que pagar um rapaz para carregar água, porque eu estava adoecendo da minha coluna, carregando água. E nós estamos aqui reivindicando nossos direitos, porque vem a conta da água e cadê a água? Para nossas torneiras, que não tem. É revoltante você abrir a sua torneira e não ter água de manhã para você colocar, para fazer o café da manhã. Você tem que deslocar da sua casa para outro bairro para você pegar a água onde tem, que é mais baixo, e a água está mais fraca lá. E isso que está ajudando nós. Aqui a nossa revolta é isso. Enquanto eles estão aí com água na casa deles para tomar banho, nós estamos aqui, ó. Aqui a revolta nossa é essa daqui. Queremos que ele entre com providência para mandar água para nós, gente. Porque isso não pode acontecer. A gente paga a nossa conta tudo direitinho. Quando nós precisamos da água, cadê a água? Cadê? Por que ele não entra com a providência? Por que ele não vai na televisão, em qualquer lugar, para resolver a situação nossa? Isso é revoltante. É muito revoltante isso aqui. Onde que vai o nosso imposto? Para que nós pagamos imposto caríssimo? Por que ele também nos ajuda? Essa é a nossa revolta. E nós queremos uma resposta da CAEMA. Queremos água na nossa torneira, porque não tem como nós viver assim, sem água. Samira, nesse período, algum representante da CAEMA veio aqui conversar com vocês, deram alguma explicação de quando esse problema vai ser resolvido?
Não, para mim não chegou, não. Chegou ninguém para nós aqui até agora, nesse momento, não. O que está nos ajudando é vocês, que a gente entra em contato com vocês. Até ali na outra rua a gente já fez uma reportagem também com o Emerson Pinto. Ele também veio e agora vocês. Porque a nossa revolta é isso aqui. É se reunir, chamar a imprensa para nos ajudar, para levar a nossa indignação para que eles venham ouvir e nos ajudar. É isso a nossa revolta. Tá aí, obrigada pela entrevista. Eu vou conversar também com outra moradora aqui do bairro, é a Sebastiana de Souza. Gente, a Sebastiana estava me contando aqui que ela tem 6 filhos em casa. Como é que você tem se virado aí sem água? Pegando, bom dia primeiramente, pegando água das outras torneiras que fica ali para as outras ruas, né? Como nós somos muitas pessoas, nós somos 8 pessoas dentro de uma casa e sem água não tem como a gente fazer nada. E precisa lavar roupa, precisa lavar louça, fazer comida, beber. Como é que nós vamos beber? Como é que nós vamos cozinhar e fazer de tudo dentro de casa? Não tem condição. Se a gente tem que fazer alguma coisa com água, sem água não tem como. Né? Então, que eles venham resolver o assunto, venham caçar medir, ou colocar um cano mais grosso, não sei, qualquer coisa eles têm que fazer, porque eles lá têm água na casa deles com certeza. Né? E nós estamos aqui, nós estamos precisando, nós não somos cachorro, nós somos gente. Será que eles não observam isso? Será que só eles que precisam? Nós também precisamos de água, precisamos de um asfalto, precisamos de uma rua boa, porque nós somos gente. Tá aí, gente. Obrigada pela entrevista também. Essa situação difícil, dificílima, para falar a verdade, aqui dos moradores do bairro São José, sem água para beber, para tomar banho, para fazer as atividades do dia a dia, estão tendo que se virar em busca aí de alguém que tem poço artesiano, às vezes tendo que andar quilômetros para poder conseguir um balde de água. Enquanto isso, as contas da dona Caema chegam, eles pagam os impostos, pagam tudo direitinho e estão sem água há mais de 2 meses. Dona Caema, alô, dona Caema, vamos resolver aqui o problema dos moradores do bairro São José, porque não é um problema de agora não, viu? É um problema antigo que já dura meses. E, por favor, o pessoal precisa ser tratado com dignidade e a gente quer uma resposta. A TV Meio Norte segue nessa cobrança para saber, cadê a água, dona Caema? Eu volto com você. Queremos água! 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 Muito difícil, né? Simplesmente o que eles querem é a coisa básica, é água na torneira, simplesmente. E não é água dada não, é água que se paga, né? Vindo ou não vindo, muitas vezes aí o talão chega, como falaram ali, né? Então nós queremos aí ver esse problema resolvido na nossa cidade de Imperatriz, porque não dá, estamos aí nessa... não é nem a segunda maior cidade do estado, estamos na maior cidade da região. E a maior cidade da nossa região não pode viver nessa pendenga, né, durante quanto tempo? Quanto tempo vai ficar mais, tá, nessa situação? Entra ano, sai ano. E outra coisa, questão aí, porque houve muito baixa aí do nível das águas do rio Tocantins. Não. Esse ano, por exemplo, nós não tivemos essa baixa. Não tivemos, que inclusive não teve veraneio, porque a água estava alta. Tá? E depois tiveram que sair às pressas aí, quem montou lá mesmo para fazer aí o seu comérciozinho na praia, a água se elevou rapidinho, então água tem. Outra coisa também que a gente lembra, que quando ficamos aí sem água durante alguns dias, porque queimou um motor, um motor aí de um aparelho, né? Disseram que o que estava vindo era para dar maior vazão e melhorar. Cadê, meu amigo? Cadê? Né? Bairro Jussara, lugares do centro aqui, tá aí, ó, não tem água durante o dia. Tá chegando água à noite. Então fica difícil uma situação como essa. Bom, a nossa produção mais uma vez entrou em contato com a assessoria da Caema? Nada, nenhuma resposta? Tá aí, ó, nenhuma resposta, né? Esperamos aí, nós estamos aqui à disposição para justamente dizerem o que é que está acontecendo, né? E o que vai acontecer. Então a gente prossegue aí fazendo essa cobrança até o problema ser resolvido. Mais da metade das residências já foram visitadas por recenseadores aqui em Imperatriz. Esta semana, a coordenação do censo fez um balanço dos trabalhos. Os detalhes com o repórter Gil Rodrigues.
Olá para você que acompanha a programação da TV Meio Norte, a TV com a cara da cidade. Sobre esse assunto vamos falar com Thalita Silva Chaves, ela que é coordenadora censitária da subárea de Imperatriz. Thalita, qual o balanço que você faz para o censo 2022 para Imperatriz? Bom, com um pouco mais de um mês para acabar o nosso prazo, né? Porque o nosso prazo é até dia 31 de outubro, nós temos aí mais ou menos 41 mil domicílios visitados, contando aí 41.500 mais ou menos, contando aí entre estabelecimentos e domicílios. E aí nós temos mais ou menos 145 mil pessoas recenseadas. Mas ainda assim nós temos alguma dificuldade, nós passamos alguns domicílios que nós temos algumas ausências ou recusas, né? Dando aí um total de um número bem alto para a gente, que quase 7 mil pessoas. A gente tentou entrar em contato e não conseguiu. Mas esse está dentro do nosso cronograma, né? A nossa intenção é que dia 31 de outubro a gente termine a recensear a cidade de Imperatriz. Agora, Thalita, essas casas que não foram encontradas, os moradores, ou que houve essas recusas, o recenseador volta para ver se conclui esse trabalho de pesquisa? Sim, ele volta sim, porque o objetivo do censo é recensear todo morador de Imperatriz. Então, se ele tem uma ausência, não encontrou ninguém no domicílio, ele volta. E para isso, o recenseador tem liberdade de horário de trabalho. Ele pode trabalhar no horário que ele achar melhor para aquela característica daquele local onde ele está, né? E, inclusive, finais de semana, à noite, se ele achar melhor trabalhar. E o recenseador volta. Se ele não conseguir, nós temos alguns supervisores que também voltam. Nós temos, até se for preciso, a gente volta nesses locais para a gente pegar esses dados desses moradores. Ao seu ver, esse balanço, por enquanto, que você faz é positivo com o pouco tempo que está sendo feito o recenso? Nós estamos assim dentro do prazo, né? A gente precisa agora apertar um pouco mais, porque nós temos aqui em Imperatriz ainda mais ou menos uns 40 e poucos setores, quase 50 setores ainda para ser recenseado. Né? Mas a gente acredita que com esse mês a gente consiga terminar. Para as pessoas que estão nos vendo nesse momento, qual a orientação que você faz para que elas possam receber aí os recenseadores? Primeiramente, a gente pede que receba com carinho o nosso recenseador, né? Que ele, com respeito, a gente tem... eles são treinados para fazer as entrevistas, a gente conversa muito com eles nessa questão do trato com o nosso informante, que são as pessoas que vão nos dar as informações. E segundo, nós temos algumas características que o recenseado pode conferir. Primeiro é a presença do colete. Eles têm um crachá maior que fica aqui, que tem a foto, tem um QR Code. E esse QR Code, na hora que coloca na câmera, ele vai direto para o site do IBGE, né, mostrando matrícula, a foto dele, qual é a ocupação dele dentro do órgão federal. Temos também o telefone. E dentro desse crachá também tem uma informação de uma lei. É a Lei 5534 de 68. Ela é a lei que garante o sigilo das informações. Então, é bem importante que o nosso informante saiba que as nossas informações, as informações que eles nos passam, ela não é compartilhada com ninguém mais, com nenhum outro órgão, seja a Receita, seja o governo federal, nada. Os nossos dados que a gente coleta são exclusivamente para dados estatísticos para o censo demográfico. Então, a pessoa não precisa ficar receosa, porque nenhum dado vai identificado, né? Mas nessa lei também fala da obrigatoriedade de todos darem as informações. E essas informações elas são extremamente importantes, porque a partir delas é que a gente vai saber como é que a nossa população está vivendo. E aí sim, ela vai subsidiar políticas públicas, como transporte, como políticas públicas na área da saúde, né? Se a gente está precisando de mais cuidados com os idosos, se tem mais cuidado com as crianças, número de escolas e assim por diante. Tá certo, obrigado pelas suas informações. Falamos então com Thalita Silva Chaves, ela que é coordenadora censitária da subárea de Imperatriz, e a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Gil. Olha, a gente vai para um breve espaço comercial. Na volta, na continuidade da série de entrevistas com candidatos a deputado estadual ou federal, a gente vai entrevistar hoje o Cabo Dias, né, do partido PTB. E a gente volta já já. É rapidinho. Na série de entrevistas ao longo dessa semana, a gente tem conversado aqui com candidatos
a deputado federal e estadual. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Cabo Dias do PTB, que está conosco, e a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, ele e do seu trabalho. Cabo Dias, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo, e é um prazer revê-lo também. A gente vem acompanhando aí a sua trajetória na política. Política é uma coisa que parece que está na tua veia, né? Você sempre gostou, né? Foi candidato já anteriormente para vereança, para vereador e agora para deputado. Como que é essa trajetória na política? Boa tarde, Capo. Boa tarde, pastor Laércio. Boa tarde, o Denis também, que está aqui nos auxiliando, né, Denis? Agradecer a todos que me fez o convite, né? Não posso esquecer também o nome do nosso amado João, que é um amigo meu que trabalhou junto comigo, aliás, estudou junto comigo e ingressou nessa área do jornalismo, né? Pastor, eu já venho de... Meu pai, ele tentou ser vereador, né, na cidade, é uma pessoa que... Aqui mesmo, Imperatriz? Não, na cidade de Tocantins, e ele gostava de política. Até então eu não tinha essa vocação ainda, porque não tinha despertado, era novo, mas em determinado tempo, observando a nossa cidade, as suas deficiências, e uma coisa que me despertou de primeira mão é que, trabalhando à noite como militar, eu via que há uma necessidade de encontrar as ruas, né, Imperatriz, por não ter uma placa de identificação. Uma placa de identificação. E aí eu fiquei falar para mim mesmo, se um dia eu for um vereador, acho que o primeiro projeto que eu vou cobrar é as placas com o nome das ruas. Que passei a achar uma rua que tem que ficar perguntando para as pessoas. Muito, né? Então, às vezes a gente mesmo fica assim perdido na cidade por conta dessa situação. Ou seja, são coisas muitas vezes mínimas, mas que acabam fazendo grande diferença, né, Cabo Dias? Exatamente. Eu digo, pastor, se chegar alguma pessoa de madrugada em Imperatriz aqui, ela não encontra o endereço porque não tem as placas com o nome de ruas. E foi uma das indicações que eu queria fazer era as placas no nome das ruas. Uma coisa aparentemente simples, mas uma placa modelo, de um tamanho só, de uma cor só, com 3 informações: o nome da rua, o nome do bairro e o número do CEP. E daí despertou, né, essa vontade de ser um representante legal, de fato, de direito, porque foi abrindo a mente, abriu-se um leque de conhecimento na área política. Aí descobri que Imperatriz é uma cidade com 170 anos, né, que tem mais de 170 mil veículos e as nossas vias de acesso não são boas. É a informação que pouco mais de 20%, 25% que nós temos de esgoto, né, uma área de drenagem, né? Porque Imperatriz há um problema muito sério em relação à drenagem. As águas retornam porque não tem um ponto certo para a água descer, então acaba comprometendo nossas vias de acesso, né? E assim, é uma cidade que precisa melhorar muito, pastor. É uma cidade que é muito boa, acolhedora, uma cidade plana, com bastante água. Está olhando a reportagem agora, né? Imperatriz tem esse problema de falta de água. Se nós temos tanta água... Inconcebível, né? Isso é inaceitável. A gente percebe, a partir dessa sua visão, claro que tudo começa com essa visão local. Se uma cidade como Imperatriz, e é a cidade polo de Imperatriz, é a cidade para onde converge, o suprir de necessidades, tanto na área educacional, na área de saúde, na área de comércio, na área de turismo, né, o turismo de comércio, turismo de saúde, e daqui para outras áreas de turismo da nossa região. Se uma cidade como a nossa está assim, ou seja, como deputado estadual, sua visão tem que ampliar, né, tem que ser mais macro, qual a visão que você tem das necessidades do nosso povo, da nossa gente, e enxergando a deputada estadual, o que você pretende fazer? Sim. Essa primeira visão era municipal. Era uma visão de uma forma simples, mas foi ampliada, realmente. Hoje, na visão como deputado estadual,
nós vemos que a nossa cidade é uma cidade que é a segunda cidade maior do Maranhão e a arrecadação de impostos é muito grande. Agora você imagina, pastor, Imperatriz, todas as empresas contribuindo com seus ICMS, mais de 170 mil veículos, né, contribuindo com seus IPVAs e outros tributos que é colhido através dos veículos, que cai no cofre do governo. E esse dinheiro ele tem que ser revestido em serviços essenciais, como a saúde, a educação, a segurança, que são os 3 pilares que é de direito da sociedade e dever do Estado. Mas esses recursos não vêm na íntegra, como tem que ser. E o deputado estadual ele tem essa função de, além de fiscalizar o governador, elaborar as leis estaduais, fiscalizar o Estado, ele tem essa função importante que é conseguir esses recursos através de emendas parlamentares. Essas emendas elas têm que ser atendidas às 217 cidades que há no Maranhão. E nós sabemos que tem muitas cidades que realmente são esquecidas. E cabe, sim, este deputado, este representante de fato e de direito, na qual é escolhido pelo povo, o voto confiável, na esperança de ver um Estado melhor, é que a gente vê o meu nome, como Cabo Dias, uma opção para que ela possa olhar para nós e nos escolher também como um representante de fato de direito para lutar por uma cidade melhor e por as 217 cidades que nós temos no nosso estado. Cabo Dias, uma das coisas que a gente sempre cobra aqui é a presença, sabe, desse representante lá como dentro do estado ou mesmo lá em Brasília, mas a presença dele. E é claro que quem foi eleito tem que estar trabalhando lá em Brasília, se federal ou estadual, em São Luís, tá? Mas se fazer mais presente, porque uma das coisas que a gente vê, prefeitos aqui que saem da nossa região, tem que sempre ir lá em Brasília. Está indo onde, prefeito? Está indo onde, prefeito? E os prefeitos, não, estou indo para Brasília para ver se eu consigo alguma coisa lá, algum recurso lá. Ou seja, aqueles que foram eleitos ou que serão eleitos, não tem que se fazer mais presente, não seriam eles para chegar com os prefeitos e dizer assim, prefeitos, quais são as necessidades daqui para que eu possa ver o que eu posso carrear de lá para cá? Não seria uma situação inversa? Exatamente. Acontece muito de que quando o eleito, né, ele ganha, aí ele acaba se ausentando, né, pastor? Na realidade, ele tem que manter a sua base, manter a sua pessoa aonde ele foi eleito, né? Nunca, jamais abandonar o seu povo. Ele eleito, ele tem que sim correr atrás dos recursos, mas tem que dar satisfação para o povo. Ele tem que estar no meio da sociedade, reunindo os líderes de bairro, vendo as necessidades realmente que precisa, e ele faz esse elo de ligação com o seu eleitoral. Ele jamais deve se afastar, principalmente da cidade aonde ele é raiz, onde ele nasceu, aonde ele tem todo o carinho, onde é mais conhecido. Então, esse representante jamais tem que se ausentar. Por mais que ele fique lá cumprindo as suas obrigações, ou como deputado estadual, ou como federal, correndo atrás dos recursos, mas ele jamais deve esquecer do seu ponto base. Ele tem que estar no meio do povo, que é para passar essa confiança para o povo, e que esse povo possa sentir essa segurança de que não está abandonado, está perto. Uma das coisas que a gente... eu sei também que você também é uma pessoa que, além do seu trabalho como militar, né, durante tantos anos, mas você também tem uma raiz na área do comércio. Imperatriz é uma área de comércio. E como você vê justamente as necessidades, e é uma área de empreendedores, né? Tem muito empreendedor, né? E o que muitas vezes falta para a gente é essa capacitação, qualificação e uma oportunidade para, de repente, a pessoa... O que você pensa fazer nesse sentido, tendo essa vocação à nossa região? Como deputado, nós estamos diante de uma cidade
na qual posso falar de Imperatriz, porque aqui é onde eu vivo há 52 anos. Sou militar há quase 30 anos. Estou afastado há 10 anos porque tive a perda do olho direito, um acidente com fogos, durante as eleições de 2012. Mas eu vejo Imperatriz que tem como crescer mais do que ela já é. Porque ao longo dos 170 anos, vários gestores deram sua parcela de contribuição para chegar onde ela está. E Imperatriz precisa de quê? De mais indústrias, de mais incentivo fiscal para que os empreendedores possam realmente se sentir apoiados. Isso vai gerar emprego e renda. Porque uma cidade, se ela for bem organizada, bem sinalizada, um trânsito maravilhoso, uma via de acesso bem organizada, uma cidade onde não há falta de água, né, pastor? Enfim, se for uma cidade atrativa, ela com certeza vai atrair investidores, porque nenhum investidor vai querer investir numa cidade que tem um índice baixo de IDH. Não vai querer. Antes dele investir numa cidade, ele faz toda uma pesquisa. Faz um levantamento. Para depois fazer esse investimento. Então, Imperatriz é uma cidade boa, mas grandes investidores querem investir aqui, mas não está encontrando esse incentivo fiscal que o Estado deixa também a desejar, ao meu ver, e que precisamos, sim, de uma cidade melhor para se viver, onde eu sempre falo de 3 pontos, né, principais aqui, que é a parte de saneamento básico, a saúde e também a questão do trânsito, na qual eu entendo muito bem, que foi no período que eu entrei na polícia, há quase 30 anos, e eu trabalhava na CPTran. Nós fazíamos o serviço de trânsito Imperatriz aqui. Antes não era a Sutran, que agora é CETRAN. Nós coordenava a parte de trânsito aqui, que era a CPTran. Então eu vi o desenvolvimento dessa cidade em relação a acidentes, né, fluxo de veículo, e hoje nós temos realmente um índice muito grande. Então, se os investidores encontram uma cidade que a saúde não é boa, que o trânsito não é bom, que não tem o estacionamento regulamentado, que tem as suas deficiências, ele vai pensar 2 vezes. Né? Ele vai pensar 2 vezes. Nossa cidade é uma cidade boa, viu, pastor? Mas precisamos trabalhar mais em prol dela, para que ela realmente possa sair do atraso. E digo que nós temos cidades do nosso nível, que é Araguaína, Marabá, Paraupebas, e algumas cidades, né, do nosso porte, elas desenvolveram, porque entraram gestores com outra visão, de aplicar realmente as arrecadações, o dinheiro dos impostos, de forma correta. Mas hoje nós percebemos, sim, que a nossa cidade ela precisa melhorar muito. E essa questão dos recursos é de suma importância. Os deputados federais trazendo recursos do governo federal, os estaduais, que são 42 deputados estaduais e 18 federais. Desses 42, nós temos só 2 aqui. Esses recursos têm que vir e realmente ser utilizados de forma correta para que realmente nós possamos tirar a nossa cidade do atraso. Senão, nós vamos continuar sempre questionando o porquê que a nossa cidade nos envolve. Cabo Dias, eu quero agradecer sua presença aqui conosco nesta série de apresentações que a gente está fazendo dos candidatos aqui da nossa região, a deputados estadual e federal, e a gente agradece a sua presença aqui conosco e quero deixar esses 1 minuto e meio finais aqui para você falar com os eleitores que nos acompanham. Sim. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, também o pastor Laércio, o Denis, o João, que foi uma pessoa que indicou nós para vir aqui. E quero dizer para você, caro eleitor, cara eleitora, que possa confiar o voto no Cabo Dias, essa pessoa simples, de família humilde, que mora aqui em Imperatriz há 52 anos, mas que quer uma oportunidade. Depois de ter tentado várias vezes a candidatura a vereador, estamos aqui como uma opção, um nome, para ser avaliado por você,
que nós possamos realmente ter essa oportunidade para nós defender as nossas causas, a política social que precisamos ter através dos recursos que são colhidos, esses impostos que precisam ser colhidos. Então, esse dinheiro é nosso, é do povo do Maranhão, mas que tem que ser revestido realmente em serviços essenciais. Então, eu peço o seu apoio para o Cabo Dias 14111, e dias melhores virão. Muito obrigado, Cabo Dias, pela presença e participação conosco. Olha, contagem regressiva aí para as eleições 2022, né? No Fórum Eleitoral de Imperatriz, os trabalhos estão a todo vapor, treinamento dos mesários que vão trabalhar no dia do pleito, inclusive. A Fabi tem mais informações. Fabi. Olá para você e para quem está ligado em nossa programação para falar sobre esse assunto, já que está aproximando aí o dia das eleições. Eu converso agora com o doutor Delvan Tavares, ele que é juiz eleitoral da 33ª Zona aqui de Imperatriz. Doutor Delvan, obrigada por receber a nossa equipe no meio dessa correria que eu imagino que está para vocês. Então, durante toda essa semana acontece aí o treinamento de mesários. Como é que está funcionando? Bem, a 33ª Zona está fazendo o treinamento de mesário durante a semana toda. Nós optamos por convocar todos os mesários e não apenas os presidentes de mesa. Então, até sábado, começou ontem, nós estamos promovendo esse treinamento com a presença do juiz, né? A gente vai lá, ajusta alguns pontos, define algumas estratégias para o dia da eleição, além do que esse mesário ele tem contato direto com a urna, aprender a manusear essa urna. Essa nossa urna é a última versão, é uma urna diferente, muito mais moderna, muito mais ágil, muito mais dinâmica, tem um conforto visual melhor, mas sobretudo nós estamos lá para dizer para esse mesário, para esse presidente de mesa, que ele, além de ser imprescindível nesse processo de coleta de voto, de votação, ele exerce uma autoridade ali naquele local, inclusive a única autoridade do local de votação ou da sessão eleitoral é o presidente daquela mesa receptora de votos, de modo que nenhuma outra autoridade pode interferir nesse trabalho, a não ser o juiz eleitoral. Nós temos um desafio que é garantir que nenhum voto seja objeto de filmagem por ocasião do seu exercício. Então, o eleitor ele já sabe que é proibido conduzir aparelho celular, qualquer mecanismo de radiodifusão, como, por exemplo, rádios, né, de transmissão, máquinas filmadoras. Ele não pode levar isso para a cabina de votação. E é importante isso porque, se ele insistir em levar esse equipamento, ele não será liberado a votar. E se ele criar qualquer embaraço naquele local de votação, naquela sessão eleitoral, ele pode estar praticando, ele estará praticando um crime ou vários crimes eleitorais, como, por exemplo, perturbação do processo eleitoral, o crime de tentativa de quebra de sigilo ou a própria quebra de sigilo do voto e descumprimento de ordens emanadas e instruções emanadas pela Justiça Eleitoral, podendo inclusive ser detido ali, pode ser preso em flagrante. E é importante uma coisa, nós, como agentes, da Justiça Eleitoral, vamos estabelecer um contato direto com o presidente da mesa. Eles terão acesso ao celular privativo do juiz para, numa emergência dessa ou equiparada a essa, acionar o juiz e a gente estará no local de votação para resolver essas pendências. Então, é muito importante que o eleitor tenha essa exata noção dessa proibição, de modo que ninguém possa alegar, por exemplo, ignorância ou direito de filmar, porque não existe esse direito de filmar o voto e todos já sabem de antemão, está sendo divulgado maciçamente na mídia, que o eleitor não pode se deslocar à cabina de votação munido de aparelho celular.
Doutor, as urnas que vão ser usadas nos colégios eleitorais já foram todas testadas ou estão sendo testadas? E quando é que acontece o lacre dessas urnas? As urnas estão sendo testadas. Amanhã nós teremos a audiência de geração de mídia, que é aquele momento em que se extrai do sistema da Justiça Eleitoral as informações pertinentes a cada urna, porque cada urna, por exemplo, tem o nome de todos os eleitores que estão habilitados a votar naquela urna, além da fotografia, dos nomes, dos números de todos os candidatos. Então, essas mídias, elas são, vamos dizer assim, inseminadas, receberão essas informações, que é a geração de mídia, e na semana seguinte, segunda e terça-feira, nós estaremos fazendo a audiência de carga e lacre. Ou seja, cada mídia dessa será inserida em sua respectiva urna e essa urna então será lacrada, os lacres serão assinados pelo juiz e pelas autoridades que aqui estiverem e estarão prontas para serem deslocadas um dia antes para cada local de votação. Tá ok, eu agradeço a entrevista. Conversei, portanto, com o doutor Delvan Tavares, ele que é juiz eleitoral da 33ª Zona aqui de Imperatriz. Com essas informações, eu volto aí com você. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.